É importante a gente falar, e aí pegando o contexto, é saber de onde vem a Conmebol. Na verdade, no final dos anos 80, a Sul-Americana, a Confederação Sul-Americana de Futebol, tentava primeiro copiar o que acontece na Europa. Então, mais ou menos como hoje, botou um jogo único na final da Libertadores, botou um jogo único na final da própria Sul-Americana. Na época, pensava-se em importar o conceito da antiga Copa da UEFA, que é o maior título do Maradona no Napoli, por exemplo. Então, o que se pensava? E aí, na América do Sul, o contexto era muito mais urgente. Na Europa, tradicionalmente, a gente tinha a Liga dos Campeões e a Copa da UEFA. E havia ali na Liga dos Campeões uma prevalência dos centros mais tradicionais de futebol. França, Inglaterra, Alemanha, Espanha. A Libertadores, ela ia para um outro caminho. Ela tinha ali 2 clubes de cada país, independente do índice técnico. Então, por exemplo, a Venezuela, que era um centro fraquíssimo de futebol àquela altura, Bento, ela tinha 2 times na Libertadores. Os mesmos 2 times que o Brasil. Os mesmos 2 times que a Argentina, os mesmos 2 times que o Uruguai. Então, era um campeonato em que havia um desequilíbrio, um embate assimétrico de forças. Você ter, ainda mais nos anos 90, o futebol sul-americano o futebol venezuelano era nulo. Você ter a mesma quantidade de times do que o Campeonato Brasileiro era uma excrescência. Quer dizer, e aí veio junto a Copa do Brasil, que era um torneio iniciando, que no início não vingou muito, que pegava uma vaga da Libertadores. Então a gente teve por um período o vice-campeão brasileiro não jogando a Libertadores, o que era impensável. Foi o nosso caso. Foi o nosso caso, exatamente. A gente tinha um timaço, chegou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, o time com mais pontos corridos, e no ano seguinte não jogava a Libertadores. Então, quer dizer, para suprir essa lacuna, e era uma lacuna de fato, a Conmebol já tinha a Supercopa dos Campeões da Libertadores, que reunia os times que já foram campeões, e aí tinha um problema, por quê? Porque você tinha, sei lá, o Argentino Júnior, o Grêmio, times que às vezes tinham sido campeões há 10, 15 anos atrás, e jogavam essa Copa só pelo fato de ter sido campeão. Então, por exemplo, em 92, o Grêmio joga a 2ª divisão do Campeonato Nacional. Ele não teria índice técnico para jogar nenhuma competição sul-americana no ano seguinte. Mas por ter sido campeão da Libertadores em 1983, ele é convidado para jogar a Supercopa. Então, quer dizer, um torneio por convite, não levava a fase do time em consideração. Isso era errado. A gente tinha uma Libertadores com poucos times dos grandes centros, dos centros mais tradicionais da América do Sul, e tinha um segundo campeonato que se jogava por tradição, vou colocar assim, independente da fase do time. E aí vem a Conmebol. E a ideia que tá nela, contida nela, é muito boa. Porque é uma ideia até um pouco diferente da Sul-Americana. E aí eu costumo dizer que a Conmebol que eles ganharam, a Conmebol que o Atlético Mineiro ganhou em 92, é mais difícil que a Sul-Americana atual. Por quê? Só a gente fazer conta. O Brasil, que era o maior centro, sempre foi o centro mais tradicional do futebol sul-americano, tinha 4 vagas. A Argentina, 3 e o Uruguai, 2. Então, dos 16 times que disputavam, 9 eram dos 3 centros mais importantes do futebol sul-americano. Então, era um campeonato dificílimo. Só pra gente lembrar aqui, eu passar a palavra pra vocês, a primeira finalista a primeira final da Conmebol é Atlético Mineiro e Olímpia. O Olímpia era nada mais, nada menos do que naquela época, ele tinha vindo de 3 finais seguidas de Libertadores. 89, 90 e 91. O Olímpia é gigantaço na América do Sul. E foi o melhor momento da história do Olímpia. Quem joga 3 finais seguidas de Libertadores? É difícil, é um feito, ainda mais nos anos 90. E em 93, quando sobe ao gramado do Maracanã o adversário do Botafogo, era o Peñarol, que naquele momento era o time que mais títulos tinha no mundo. Ele era pentacampeão da Libertadores, se não me engano, tricampeão mundial. Tinha mais títulos que o Real Madrid. Então era uma competição hoje, aí, veja, sou a favor do reconhecimento da equiparação atual sul-americana. Eu ia perguntar isso agora. Sou a favor, porque eu acho que é um reconhecimento, mas a gente tem que ir além. Quando a gente lembrar da Conmebol... Oi? É mais. É mais. Por índice técnico é mais. Por índice técnico, vamos ser justos, aqui sem clubismos, por índice técnico, era mais difícil ganhar uma competição com 9 times da Argentina, da América, do Brasil e do Uruguai, do que ganhar a antiga Libertadores. Sem nenhum demérito. Veja, os nossos co-irmãos aqui, eu não sou Botafogo que tá debaixo d'água, mas não sou clubista. O Flamengo ganhou a final da Libertadores, antiga Libertadores de quem? Cobreloa, um time que sumiu. Cobreloa. O Vasco, do Barcelona de Guayaquil. Cadê? Pega as finais que o Atlético Mineiro e o Botafogo Fluminense jogaram. Ganhou da O Fluminense perdeu da Lyon. Não desculpa, ato falho. Ato falho, separe. Não. Ato falho, desculpa, perdão. Ganhou, não. Pega as finais, as primeiras 2 finais da Conmebol e você vê a diferença técnica. Por quê? Porque era um torneio que o índice técnico estava lá no alto.
Sim. Todos os clubes que jogaram aquela Conmebol que o Botafogo ganhou, hoje jogariam a Libertadores. Segundo, terceiro e quarto Campeonato Brasileiro. Você vê hoje uma Libertadores sem o vice-campeão brasileiro, terceiro e quarto? Tô até com os números aqui que você me pediu pra eu te mandar. Vamos lá. A Libertadores hoje tem 6 argentinos, 4 bolivianos, 7 brasileiros, 4 chilenos, 4 colombianos, 4 equatorianos, 4 paraguaios, 4 peruanos, 4 uruguaios e 4 venezuelanos. Realmente tem essa divisão hoje em dia, né? Bem por índice técnico, como você estava falando. Exato. Então, quer dizer, e você jogar uma competição que tinha, na época, a Conmebol tinha um venezuelano, um boliviano e 4 brasileiros, 3 argentinos. Quer dizer, a dificuldade daquela Conmebol era muito maior do que com respeito devido e merecido, tá? É lógico que o campeão jogava a Libertadores, mas eu acho que é equiparado à antiga Libertadores, tá? E veja, a antiga Libertadores eram 2 clubes de cada país e o atual campeão entrava nas oitavas de final. Então, veja, se você ganhasse um título, você já passava da fase de grupos. Hoje que também é algo inimaginável. O campeão do torneio anterior pula a fase de grupos da Copa seguinte. Então, ela tinha umas regras que não eram, assim, regras que favoreciam a isonomia, que favoreciam o índice técnico. E a Conmebol veio a suprir isso. E essa Conmebol, principalmente esse primeiro período da Conmebol, onde houve onde foi corrigida essa falta de representatividade do Brasil e da Argentina, representou, na minha visão, uma das competições mais disputadas que já teve na história da América do Sul. Onde você pega o creme de la creme, exceto os campeões, sendo justo aqui, e joga um campeonato onde você tem mais da metade dos competidores dos 3 centros mais tradicionais da América do Sul. Mas você falou que era o campeão do Campeonato Brasileiro tinha da Copa do Brasil e ia também, né? E os 2 iam pra Libertadores. O São Paulo que foi o campeão da Copa do Brasil, então. Em 92... Peraí, quem foi o campeão da Copa do Brasil foi o Inter, que jogou a Libertadores em 93. O Fluminense foi vice-campeão da Copa do Brasil em 92 e jogou a Conmebol em 93. É porque o São Paulo não é vice-campeão mundial em 92, 93? Não, né? O São Paulo é campeão mundial em 92, 93 e campeão brasileiro de 91. Por isso que ele joga a Libertadores em 92. Ah, tá. E por quê? Internacional. Gol do Célio Silva, um pênalti super. Não, mas o São Paulo jogou a Libertadores por quê, então? Porque ele foi campeão brasileiro de 91. E é de 93? 92, porque ele era o atual campeão de 92, aí ele entrava nas oitavas de final. É verdade, você acabou de falar. Tá, Ele jogou de 94 assim também. Que memória, hein? Só porque tinha uma lacuna que eu falei, gente... Ele joga a Libertadores de 93, 94, entrando nas oitavas. Sim. Como o Grêmio, aquele Botafogo e Grêmio de 96, o Grêmio não jogou a fase de grupo da Libertadores de 96. Ele era o campeão de 95, eliminou a gente nas oitavas, porque ele entrou direto nas oitavas. Era assim que funcionava. Uma regra que não faz sentido nenhum, né? Você ser campeão do anterior. Já entra nas oitavas, não passa uma fase de grupo de turno. Deve ter sido a Ferge que fez essa. Isso diminui a importância, né, da parada, né? Assim, tipo, uma coisa assim, você pula aqui, etapas, é estranho demais. Né? Exatamente. Quer dizer, em vez de adversários que o Botafogo pegou o Bragantino, que foi 4º colocado no Campeonato Brasileiro de 92, pegou o Atlético Mineiro, que era o atual campeão da Conmebol, pegou o Caracas, realmente era um time de menor expressão, e o Peñarol na final, que era, naquele momento, o bicho-papão a nível mundial de títulos continentais e mundiais.